O sol mergulha atrás das montanhas, tingindo o horizonte de laranja profundo. Jesus caminha até a popa do barco. O movimento de seus passos é lento, firme. Ele se aproxima de uma almofada, encosta a cabeça e fecha os olhos. Ao seu redor, o ritmo da viagem se define. Os discípulos manuseiam os remos com movimentos precisos, cortando a superfície da água. O som da madeira batendo na borda do barco ecoa de forma constante. As velas são ajustadas para capturar a brisa noturna que sopra leve. A embarcação desliza sobre o lago, deixando um rastro de espuma que se dissipa rapidamente. Ninguém fala. O único som é o ranger da madeira e o balanço ritmado da água contra o casco. Cada discípulo ocupa seu posto. Um observa a direção, outro verifica as amarras. Jesus permanece imóvel na popa, sua respiração alinhada ao balanço do barco. As estrelas surgem no céu, uma a uma, refletindo-se na superfície espelhada do lago. A distância da margem aumenta. O barco avança em um movimento contínuo e previsível. A paz domina o ambiente, um estado de equilíbrio perfeito entre o homem, o barco e as águas tranquilas que o sustentam nesta travessia noturna. A mudança ocorre sem aviso. O ar antes parado ganha uma densidade súbita. As nuvens negras avançam pelo horizonte, bloqueando o brilho das estrelas e engolindo o céu em um tom de chumbo. O horizonte desaparece. O vento, que segundos atrás era uma brisa suave, altera sua frequência. Ele começa a uivar entre as cordas e o mastro, produzindo um som agudo e constante. O barco reage imediatamente. A proa, antes estável, começa a oscilar de forma irregular. As águas do lago perdem o reflexo estelar, tornando-se escuras e agitadas. A temperatura cai bruscamente, forçando os discípulos a se segurarem nas laterais da embarcação para manterem o equilíbrio. O movimento de navegação, anteriormente linear, torna-se errático. Cada rajada de vento empurra o barco com mais força, forçando o ajuste constante das velas que agora batem com violência contra o mastro. O som do ambiente é dominado pelo chiado do vento e pelo impacto crescente das águas contra o casco. A estabilidade da travessia foi rompida. A escuridão se fecha ao redor do grupo, enquanto o barco se inclina perigosamente para um dos lados, sinalizando que a calmaria cedeu lugar a uma força incontrolável que agora dita o ritmo da viagem. Uma onda rompe a borda. A água salgada despeja-se sobre o convés com força brutal. O barco inclina-se bruscamente para o lado, forçando os homens a buscarem apoio imediato. Eles largam os remos. As cordas de cânhamo, úmidas e pesadas, deslizam por entre seus dedos, mas eles as apertam com toda a força, os nós dos dedos tornando-se brancos sob a pressão. Um dos homens alcança um balde de madeira. Ele o mergulha na água que inunda o chão e o arremessa para fora da borda. O movimento é repetido, mecânico, urgente. Outro discípulo corre para o centro, tropeçando no convés escorregadio, enquanto a água continua a entrar, acumulando-se mais rápido do que conseguem retirar. O peso do líquido acumulado faz o barco oscilar com lentidão pesada, um balanço que ameaça virar a embarcação. Eles gritam ordens, mas a voz é engolida pelo estrondo das ondas que batem contra o casco. O pavor instala-se quando percebem que o balde não é suficiente. Cada um deles sente o perigo real, a fragilidade da madeira sob seus pés. Eles se movem em sincronia, tentando manter o equilíbrio enquanto o convés se transforma em um poço de água turbulenta. A luta contra o afogamento imediato torna-se a única tarefa. O medo, antes uma sombra, torna-se palpável, refletido nos olhos arregalados e na respiração ofegante de cada homem que tenta desesperadamente impedir que o barco seja engolido pelo lago. O barco perde o prumo. A estrutura de madeira range sob a pressão das águas, rangidos agudos que se misturam ao estalo das vigas. A embarcação é arremessada de um lado para o outro, subindo e descendo conforme o leito do lago se torna um caos de vales e picos. Cada movimento é violento, quase lançando os homens para fora de suas posições. Então, o ritmo muda. O som das ondas atinge uma frequência mais grave, um trovão contínuo que domina o ar. Eles olham para bombordo. Uma massa de água, muito maior que as anteriores, ergue-se contra o céu noturno, bloqueando o pouco de luz que restava. A crista da onda se curva, pronta para desabar sobre a lateral.
O barco parece um brinquedo de madeira em mãos invisíveis, suspenso na inclinação máxima. A água começa a verter por cima da borda antes mesmo do impacto total. O pavor congela os movimentos dos homens por um instante. Eles se agarram ao que encontram mastros, cordas, as próprias bordas sentindo a vibração do impacto iminente percorrer o casco. A onda avança, uma parede líquida que ameaça soterrar a embarcação e encerrar a travessia ali mesmo. O peso da água acumulada puxa o barco para baixo, inclinando-o perigosamente. O fim parece inevitável. Eles olham para a massa d'água, a boca entreaberta, o ar faltando nos pulmões, enquanto a estrutura da embarcação cede sob o peso colossal que está prestes a esmagá-los. A onda colossal desaba, mas o impacto não é o fim. Os homens, impulsionados por um instinto de sobrevivência que supera o terror, largam as cordas. Eles se arrastam pelo convés encharcado, com os corpos colidindo contra os mastros e as laterais do barco enquanto a embarcação ainda balança violentamente. O foco de todos converge para a popa. Lá, a cena é um contraste brutal com o caos exterior. Jesus permanece imóvel, a cabeça apoiada, alheio aos gritos e à água que escorre ao seu redor. Um dos discípulos alcança o espaço restrito da popa. Ele avança, atravessa a camada de água que inunda o chão e estende as mãos trêmulas. Ele agarra o ombro de Jesus, apertando os dedos com força, e sacode seu corpo repetidamente. O balanço é rítmico, uma tentativa desesperada de romper o sono profundo que parece ignorar a destruição iminente. Outros se aglomeram atrás, as vozes unindo-se em um clamor estridente que tenta perfurar o rugido da tempestade. Eles gritam em uníssono, as palavras carregadas de acusação e pavor. Mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta ecoa, cortando o ar carregado de sal e medo. O discípulo sacode o braço de Jesus uma última vez, o rosto contorcido pela urgência, exigindo uma resposta, uma ação, qualquer sinal de que a vida deles ainda é considerada enquanto o barco, à deriva, continua a ser castigado pela fúria ininterrupta do lago. O clamor dos discípulos encontra o silêncio. As mãos que sacudiam seus ombros ainda tremem, mas o corpo de Jesus começa a reagir. Ele abre os olhos com uma lentidão deliberada, ignorando a água que inunda a popa e o barulho ensurdecedor dos trovões. Sem pressa, ele se desprende do apoio onde repousava. O movimento é fluido, preciso, contrastando com o balanço errático da embarcação que tenta a todo custo se despedaçar. Ele se põe de pé. O barco sofre uma inclinação súbita, mas Jesus mantém o equilíbrio como se o convés estivesse firme em terra seca. Ele caminha pelo espaço estreito, desviando dos discípulos que se encolhem contra as laterais. Cada passo é firme, desprovido de hesitação. Ele alcança a borda do barco, onde a água salgada se lança contra a madeira com força destrutiva. Jesus não se protege do impacto. Ele se vira para o abismo escuro do lago, onde o vento uiva e as ondas se erguem como muralhas líquidas. Ele estende o braço direito. A mão se abre, espalmada, enfrentando a fúria da natureza. O ar ao redor de seus dedos parece estático, um ponto de ancoragem no meio da desordem. Sua voz emerge, não como um grito para competir com a ventania, mas como uma vibração que atravessa a própria estrutura do barco. As palavras são curtas, carregadas de uma autoridade que exige obediência imediata dos elementos. Ele fixa o olhar na massa revolta à frente e dita o fim daquela desordem. As sílabas "aquiete-se", "acalme-se", mal deixam os lábios de Jesus quando o mundo reage. O vento que segundos antes uivava com a força de um furacão é cortado bruscamente. O ar para de vibrar. A pressão que empurrava as madeiras do barco contra o limite de sua resistência desaparece em um piscar de olhos. As ondas, que se erguiam como muralhas espumantes prestes a submergir o convés, perdem o suporte invisível que as mantinha. Elas não diminuem gradualmente, elas desabam. A água cai pesada sobre a superfície do lago, criando uma série de círculos concêntricos que se espalham rapidamente. O rugido caótico é substituído por um silêncio tão denso e repentino que parece ferir os ouvidos. O barco, antes arremessado de um lado para o outro,
estabiliza-se imediatamente. A inclinação cessa. A água que cobria o convés para de se agitar e escoa pelos vãos das tábuas, deixando o piso úmido, porém imóvel. O lago, que era um campo de batalha de forças colossais, transforma-se em um espelho liso e negro, refletindo o brilho das estrelas que voltam a surgir no céu. Não há mais brisa, não há mais impacto, apenas a inércia absoluta. Os discípulos permanecem onde estavam, com as mãos ainda crispadas onde antes buscavam apoio, mas o perigo evaporou. A transição é tão violenta em sua rapidez que o silêncio se torna o som predominante, um vácuo sonoro que preenche cada canto da embarcação, marcado apenas pela respiração pesada e descompassada dos homens que observam a superfície estática da água diante deles. Ninguém se move. O silêncio é uma barreira que nenhum deles ousa romper. Os discípulos permanecem agarrados às bordas e aos mastros, com as juntas dos dedos ainda esbranquiçadas pela tensão de momentos atrás. O medo que antes os forçava a agir, a correr e a gritar, foi substituído por uma paralisia profunda, uma estagnação que congela seus membros. Eles observam Jesus. Ele está ali, a poucos passos. Mas o ar ao redor dele parece ter mudado de densidade. Seus rostos estão pálidos, marcados pela exaustão e pela umidade do convés, mas é o brilho nos olhos que revela o choque. Eles não se aproximam. Mantêm uma distância reverente, como se qualquer passo em falso pudesse quebrar a realidade daquele momento. Seus peitos sobem e descem em um ritmo acelerado, o único som audível além da água que agora beija o barco com uma suavidade quase irreal. Eles olham para as mãos, depois para o lago, e finalmente voltam a fixar o olhar na figura que permanece imóvel na popa. Não há celebração, nem gritos de vitória. Apenas a observação atenta, o processamento lento de uma força que não pertence à terra nem ao mar. Cada respiração é contida, cada movimento é cauteloso. Eles observam cada gesto, cada mudança na postura de Jesus, tentando encontrar uma lógica para o que acabaram de testemunhar. A distância entre eles e o homem que dormia minutos antes tornou-se um abismo intransponível. Eles estão lá, trêmulos, observando o impacto sobrenatural que dissolveu a tempestade e deixou a todos diante de um mistério que transcende a própria vida. O silêncio que antes impunha respeito agora começa a ser preenchido por um murmúrio contido. Um dos discípulos solta finalmente o mastro. Suas mãos tremem levemente ao verificar os nós dos dedos ainda rígidos. Ele troca um olhar rápido com o homem ao lado, cujos olhos não se desviam da figura imóvel de Jesus. O espanto é uma sombra que percorre o grupo. Eles se entreolham, buscando nas expressões uns dos outros a confirmação de que o que viram não foi um pesadelo coletivo. Um sussurro ganha forma, baixo, quase um sopro que se perde no ar parado do lago. Quem é este? A pergunta paira entre as tábuas do convés, carregada de um peso que transcende a lógica comum. Eles repetem o questionamento, agora com mais clareza, a voz falhando na tentativa de nomear a autoridade que acabara de subjugar a natureza. Até o vento e o mar lhe obedecem, um deles completa, a cabeça balançando em uma negação silenciosa da própria capacidade de compreender. O medo da morte deu lugar a um temor muito mais profundo, uma reverência que nasce da incerteza sobre quem realmente viaja com eles. Eles se aproximam uns dos outros, formando um semicírculo, mas nenhum ousa dar um passo final em direção ao mestre. O questionamento não busca uma resposta imediata, mas reflete o abismo que se abriu entre a vida que conheciam e a nova realidade revelada. O barco, agora um lugar de reflexão, torna-se pequeno demais para o mistério que ali habita, enquanto eles aguardam, em silêncio, por qualquer movimento que possa trazer luz a tamanha revelação. Aos poucos, a rigidez abandona os músculos dos discípulos. O barco, antes um joguete nas mãos da tormenta, volta a deslizar com uma suavidade quase imperceptível sobre a água que agora reflete o brilho das estrelas. Não há mais necessidade de baldes, nem de cordas tensionadas. O convés, antes encharcado, seca sob a brisa leve que sopra novamente. Um por um, eles soltam as bordas onde se agarravam.
O movimento dos remos retoma um ritmo cadenciado, um som constante que corta a calmaria da noite. Eles observam a superfície do lago, agora um espelho escuro, e depois olham para o horizonte, onde a linha entre a água e o céu parece ter se fundido em uma paz absoluta. A incerteza que pesava sobre o grupo começa a se dissipar, substituída pela compreensão silenciosa de que a jornada não depende apenas de suas próprias forças. Eles olham para Jesus, que permanece em seu lugar, e sentem uma segurança que ignora qualquer perigo externo. O barco segue seu curso, avançando em direção à outra margem sob o manto silencioso da noite. Não há mais perguntas, apenas o movimento constante da madeira sobre a água e a certeza de que, enquanto aquela presença ocupar o mesmo espaço, o destino final está garantido. O firmamento, repleto de luzes distantes, testemunha a passagem silenciosa da embarcação que segue em direção ao seu porto, deixando para trás a memória da tempestade como um evento que perdeu todo o seu poder diante de uma autoridade que transcende o mundo visível.